A pergunta que não quer calar: se nós viemos dos macacos, por que ainda existem macacos? Essa é uma pergunta que intriga muitas pessoas quando têm o primeiro contato com a teoria da evolução. É um questionamento bem compreensível, mas totalmente equivocado. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que esse vídeo não é para ofender a religião de ninguém. Por favor, não se sintam ofendidos e não me cancelem. Só estou tentando ganhar a vida honestamente. Já eu iria agradecer muito se você se inscrever e deixar o like e escrever nos comentários qual a sua próxima dúvida para um vídeo futuro. Para entenderem um pouco mais esse dilema, vamos ter que fazer uma viagem no tempo. A origem do ser humano sempre foi uma questão que inquietava diferentes sociedades ao longo da história. Afinal de contas, de onde viemos? Duas foram as ideias que surgiram para responder essa pergunta. A primeira se chama criacionismo, popular nas sociedades ocidentais, onde se predomina a religião cristã. Essa ideia se baseia em uma interpretação da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, que defende que nós, seres humanos, somos a criação da imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia defende que o homem é uma criação especial de Deus, dotado de uma alma e uma consciência moral que os outros animais não têm, como se o homem fosse o ator principal de uma peça onde só há ele de personagem. Por muito tempo, essa visão criacionista predominou sobre a sociedade e até entre a comunidade científica. Horas, fazia muito sentido acreditar que o homem foi moldado pelo próprio Deus do barro e a mulher feita de sua costela, quando não havia outras explicações para resolver o mistério de nossa existência. Isso durou até o ano de 1859. Quando o mundo foi abalado por uma das ideias mais poderosas que a humanidade já tenha testemunhado. Foi neste ano que o cientista inglês Charles Darwin, após anos de observação e estudos da natureza em diversas partes do mundo, publicou o livro A Origem das Espécies. Esse livro abalou os pilares do mundo e deixou a sociedade da época em choque. Darwin defendia em sua obra que as espécies se originam uma das outras, se modificam com o tempo e todos os seres vivos hoje descendem de um mesmo ancestral comum. Essa é a teoria evolucionista. Darwin havia observado que os indivíduos de uma mesma espécie não são totalmente iguais. Por isso, uns se adaptam melhor que outros em determinado ambiente. Os adaptados têm mais chance de deixar descendentes e, pouco a pouco, os menos adaptados vão desaparecendo. Isso explica os fósseis de animais já extintos como a titanoboa e o megalodon. Isso também explica não só a evolução em si, mas a diversidade das espécies, até mesmo a diversidade da nossa própria espécie. Existem seres humanos brancos, negros, loiros, morenos, ruivos e uma infinidade de outras maravilhosas combinações que nos fazem ser tão diferentes etnicamente, mas iguais biologicamente. A anatomia de um homem negro na África é igual a de um branco europeu, que é igual a de um índio americano e é igual a de um oriental na Ásia. Para Darwin, o ser humano não é especial como defendem os criacionistas, é fruto da evolução, mais um ator se apresentando no palco da vida, junto com os demais seres vivos. Darwin foi criticado pela sociedade, acusado de blasfêmia e renegado até mesmo pelos cientistas cristãos. Foi ridicularizado e suas teorias causaram incômodo em uma sociedade ainda muito presa em uma tradição muito religiosa. Afinal, como poderia o ser humano dotado de tamanha inteligência e superior moralidade ser parente de outros animais como chimpanzés? Existem provas que sustentem a teoria da evolução? Você me pergunta. E eu lhe respondo que sim, existem. O que cavalos, humanos, morcegos, aves e golfinhos têm em comum? A anatomia. Seus membros dianteiros são muito parecidos. Observe a absurda semelhança entre os ossos do braço humano,
quase da nadadeira de um golfinho, quase das asas de uma ave de um morcego. E agora veja como é parecido com o da pata de um cavalo. No entanto, apesar da semelhança, esses membros têm funções diferentes. As nadadeiras são adaptadas para nadar, as asas para voar e a pata para sustentar seu peso, o braço humano para manusear objetos. Essa semelhança não é o acaso, ela sugere que em algum momento da evolução, os golfinhos, os morcegos, as aves, os cavalos e o ser humano compartilham um mesmo ancestral. Agora vamos voltar para a pergunta do vídeo. Por que ainda existem macacos? Em primeiro lugar, Charles Darwin nunca pregou que nós descendemos de macacos. Essa é uma interpretação totalmente errada da teoria da evolução. Os cientistas nunca defenderam que somos bisnetos de gorilas. Nós, seres humanos, somos descendentes do mesmo ancestral dos outros primatas. Imagine os macacos como os nossos primos distantes. Isso explica as incríveis semelhanças entre os seres humanos e os demais primatas. Somos parecidos fisicamente, temos a habilidade materna em comum e até mesmo dotado de uma personalidade. Mas afinal, por que só os humanos evoluíram? Essa é outra pergunta equivocada sobre a evolução. Todas as espécies evoluem. O homem não é superior às outras espécies por saber construir cidades e usar o dinheiro. Do gato, do cachorro, às baratas que infestam seu guarda-roupa, todos evoluem a cada geração, se adaptando a este mundo tão complexo e vivo. A evolução está ocorrendo agora, mas nós não somos capazes de percebê-la, porque a seleção natural só se manifesta através da hereditariedade. Depois de ver esse vídeo, você pode dormir tranquilo. Seu bisavô não é um gorila, você não é filho de chimpanzé nem neto de babuíno. Mas assim como toda a humanidade, você é descendente do mesmo ancestral do simpático César. Então quando você vê alguém dizendo que viemos dos macacos, mostre esse vídeo. Tenho certeza que os pobres gorilas agradecem o esclarecimento.